Olá, eu sou Luiz Carlos e este é o podcast Filosofia Fora da Caixa, sempre um tema filosófico para discutir algum aspecto do cotidiano. Este podcast tem frequência semanal e você pode acompanhar as novidades no Instagram e na sua plataforma de podcasts favorita, sempre aos sábados. Neste sétimo episódio, abordamos um tema de grande atualidade e do qual não podemos nos furtar. A filosofia, enquanto ontologia, de acordo com o filósofo Manfredo Oliveira, consiste na tematização crítica dos princípios últimos da realidade enquanto tal. Não podemos negar que estamos vivendo uma pandemia de coronavírus. Essa situação global nos permite trazer alguns temas a partir da filosofia para refletir. Por um lado, estamos presenciando um problema que teve um marco inicial em um país oriental, mas que em pouco mais de um mês se dispersou por todo o mundo. Isso nos desperta para uma necessidade de refletir sobre quem somos nós. Mais que cidadãos de um determinado povoado ou aldeia, somos cidadãos de uma aldeia global, com todas as vantagens e desvantagens que isso implica. Por outra parte, nos encontramos com alguns dilemas éticos. À medida que podemos acompanhar pelas notícias, por um lado, a propagação do medo e do instinto de preservação da vida, que gera uma verdadeira correria aos mercados para comprar itens de primeira necessidade. Por outro lado, acompanhamos também pessoas que exploram comercialmente o momento, aumentando os preços dos itens, dificultando principalmente o acesso de muitas pessoas a eles, colocando em ameaça a humanidade mesmo, enquanto se explora de maneira proibitiva a sobrevivência de alguns de nós. O cientista Emílio Munhoz chama a atenção para o conceito de vírus. Os vírus, eles são seres que estão entre o ser vivo e o não vivo. Mais adequadamente, é preciso entender que eles são considerados vivos pela sua capacidade reprodutiva e não vivos porque eles não têm a capacidade de sobreviver sem um hospedeiro. E por isso mesmo é que muitas vezes epidemias virais são facilmente controladas. Uma pergunta importante a partir deste conceito é: será que não podemos reconhecer alguns vírus em nossa sociedade que não são propriamente aqueles seres microscópicos que causam doenças? Essa pergunta nasce da necessidade de chamarmos a atenção para alguns comportamentos que vemos nas redes sociais principalmente. Não se trata aqui de uma crítica à liberdade de expressão, mas para chamar a atenção para a necessidade de refletirmos sobre as nossas ações antes de colocá-las em prática. Nós acompanhamos nas redes sociais muito humor, muita distribuição de informações falsas a respeito dos mecanismos de propagação da doença, que mais contribuem para a nossa desumanização que para a superação do desafio com o qual estamos nos deparando como uma comunidade global. Se por um lado, foi possível acompanhar o esforço de cientistas para sequenciar o genoma do vírus e desenhar estratégias para o enfrentamento da crise global, também é possível acompanhar ataques xenofóbicos a orientais no primeiro momento. No caso brasileiro, vimos ataques a pessoas que haviam viajado recentemente para o exterior. Essa situação nos coloca diante de um desafio, cujo ponto de partida gostaria de apresentar a partir do imperativo do filósofo Immanuel Kant. Ele elaborou uma lei de pretensões universalistas, que é a seguinte: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Estas palavras difíceis precisam ser esclarecidas. Significam que, antes de atuar em qualquer contexto, é crucial que nos percebamos como sujeitos parte de uma comunidade global. Enfrentamos, juntos, o mesmo problema. Para tanto, a primeira pergunta que devemos nos colocar sobre as nossas ações é o quanto elas são aceitáveis universalmente pelos outros. E se fossem direcionadas essas ações a nós mesmos, como nos sentiríamos? Este foi o sétimo episódio do podcast Filosofia Fora da Caixa. Você pode acompanhar as novidades semanalmente, sempre aos sábados, nos principais agregadores de podcast. Você ainda pode participar da elaboração das pautas, interagindo conosco no Instagram ou em anchor.fm/LCAlvesCouto.